Fizeram um visagismo no Nunes para ver se ele parece um cara da hora. Ele tá falando grosso agora. Ele ontem na Roda Viva foi espetacular com 9.000 pessoas no Roda Viva. Estamos falando de um personagem que foi preso, condenado. Ele não dizia que ele era o cara, por exemplo, que consertava computadores só naquele processo terrível, que foi um dos maiores esquemas, uma das maiores quadrilhas de roubar a conta das pessoas aposentadas. Olha, eu não sei você, mas eu adorava a série Game of Thrones. Pra quem não assistiu, a trama se passa numa terra imaginária chamada Westeros e gira em torno da disputa entre diferentes famílias pelo poder depois da morte do rei. Daí o título em português, Jogo dos Tronos. A história é cheia de reviravoltas, golpes, contragolpes, traições, violência e tenta fugir um pouco da dicotomia entre heróis e vilões. E o que isso tem a ver com a guerra aberta no bolsonarismo aqui em São Paulo? Bom, pensa comigo. Se o Westeros fosse o bolsonaristão, o inelegível seria o rei que morreu, já que ele está fora do game por tempo indeterminado. O Marçal, o Tarcísio e o Ricardo Nunes seriam as diferentes famílias que formam alianças e disputam entre si a legitimidade da sucessão real. Nada que já não tenha acontecido, aliás, muitas vezes na história. A diferença é que, ao invés de nobres de carne e osso, a sucessão do reino dos bobos não é disputada pelos parentes do rei morto, pelo menos por enquanto. São Paulo é um terreno importantíssimo da disputa pelo futuro do bolsonarismo. Além do governador Tarcísio de Freitas, que é ex-ministro do inelegível, o maior estado do país em população e riqueza tem também um prefeito bolsonarista na capital. Tudo seguia de forma mais ou menos tranquila quando, de repente, apareceu um bastardo reivindicando o direito de assumir o trono. Nunes, Tarcísio e Bolsonaro não imaginavam que o Marçal fosse criar tanta confusão no reino da extrema-direita paulistana. A disputa dentro do bolsonarismo para a Prefeitura de São Paulo, protagonizada pelo prefeito e pelo ex-coach, ganhou seu mais novo episódio no último dia 7 de setembro. O Nunes teve que reafirmar a narrativa de herdeiro legítimo do Bolsonaro na eleição, mas isso não estava colando muito. Do outro lado, do picadeiro, surgiu o Pablo Marçal, que se apresenta como Bolsonaro raiz e chegou a mostrar certa independência em relação à família. Com audácia e uma boa dose de loucura, o Marçal jogou tudo na tentativa de cativar o eleitor de extrema-direita com os mesmos métodos usados pelo ladrão de joias em 2018. Mentiras, ofensas, baixaria e muita testosterona. Ele acha que, parecendo com o capitão, a tropa bolsonarista vai embarcar na sua candidatura, o que seria o primeiro passo para esvaziar a candidatura do Nunes e chegar ao segundo turno. O problema, no entanto, é que o Bolsonaro não tem tantos eleitores assim na capital. E não existe espaço para o Nunes e para o Marçal nessa mesma canoa. Enquanto o Nunes tenta se agarrar a uma gestão municipal com mais buracos que as ruas de São Paulo, o Marçal aposta que o eleitorado vai abraçar um aventureiro só porque ele oferece treta, verborragia e a promessa de prosperidade financeira. A grande questão é que, enquanto os dois brigam pelo troféu de mais bolsonarista, uma parte dos eleitores pode cansar dessa série. Para analisar a guerra pelo espólio de Bolsonaro em São Paulo, tá no ar pela TV Fórum e no seu tocador de podcasts favorito, mais um La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. É isso, a gente começa mais uma edição do La Base Brasil, dando as boas-vindas para ela. Rebeca Neto, conta pra gente quais são os dados que você vai trazer hoje sobre a treta bolsonarista. Oi, todo mundo que nos acompanha, Juliano, Indira, e bem-vindo, Fernando. Hoje eu pensei em resumir o bloco, Juliano, como dissecar a treta no parquinho bolsonarista. E haja treta nesse parquinho. Substituindo mais uma vez o Richard Nascimento, que segue em tarefas revolucionárias no norte do país, nós temos hoje na bancada a voz do La Base Brasil, jornalista Fernando Buzian, vai conduzir hoje o nosso bloco Caiu na Rede. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Rebeca, Juliano, Indira. Bom, rapidamente aqui, só para resumir, eu vou falar muito da briga do X, tá? Como o X deixou, falando dessa treta de órfão de Game of Thrones, como o fim do X, o bloqueio do X no Brasil, deixou a extrema-direita órfã. Então
Estão chorando até agora pelo coitadinho do Elon Musk. E pra gente encerrar a nossa escalada, vai ter treta vindo de outro país. Dando as boas-vindas a ela, que vai conduzir o nosso quadro Mundo Afuera, Indira Maga. Exato, Juliano, tudo bem? Rebeca, Fernando. Hoje a gente traz análises sobre o primeiro e possivelmente o único debate entre Kamala Harris e Donald Trump, que aconteceu na última terça-feira. É isso, começa agora o 18º episódio do La Base Brasil. E, aliás, se você não assistiu ou não escutou os outros, você pode conferir a playlist de episódios no nosso canal do YouTube, tá? Na descrição aqui do vídeo. Ou também pode dar uma olhada no feed do seu tocador de podcasts. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok para saber quando sai episódio novo no @LaBaseBrasil. Vamos nessa! Base de dados, com Rebeca Neto. Gente, então, bora lá. Parece que a treta chegou mesmo no parquinho bolsonarista. Nos últimos meses, a gente tem visto aí uma disputa intensa no campo aí da extrema-direita brasileira com líderes políticos que lutam, digamos assim, para se apropriar do espólio do Bolsonaro. Em São Paulo, essa divisão vai se escancarando cada vez mais. O mais recente foi, como o Juliano disse, o ato do dia 7 de setembro, ali na Avenida Paulista, convocada pelo pastor Silas Malafaia. O objetivo do evento era reunir aí os apoiadores do ex-presidente e demonstrar força da extrema-direita, questionando aí as decisões do ministro Alexandre de Moraes, tanto em relação, às decisões que ele tomou contra os participantes da tentativa de golpe do 8 de janeiro, quanto na briga com o Elon Musk, que acabou terminando aí com o fechamento do X no Brasil. Aliás, o La Base Brasil falou desses dois temas, então é só conferir depois lá na playlist. Mas o que era para ser uma demonstração de força, de unidade, acabou expondo ainda mais as fraturas internas do bolsonarismo. Como um público deve ter atingido cerca de 45 mil pessoas, a manifestação, então, apresentou uma queda de 75% em relação à manifestação anterior, que foi feita em fevereiro, quando cerca de 180 mil bolsonaristas foram para as ruas. Os dados apresentados pelo monitor do debate público no meio digital, que é um núcleo de pesquisa da USP. Bom, tem alguns fatores que podem explicar essa diminuição no número de participantes, como, por exemplo, o bloqueio do X no país, que pode trazer uma certa dificuldade aí, para a difusão desses conteúdos, mas também não dá para negar que deve ser um reflexo das tensões que rondam essa turma aí, especialmente com o surgimento de novos atores políticos como o Pablo Marçal. A disputa que está rolando em São Paulo já pode anunciar algumas tretas no futuro, porque não é só aqui que tem gente de olho no legado, aí entre muitas aspas, do Bolsonaro. A gente já falou aqui no La Base algumas vezes sobre como o bolsonarismo se articula sem o Bolsonaro. Essa nova roupagem, esse bolsonarismo 2.0, está se desenhando e ganhando adeptos pelo país afora. O caminho natural seria o grupo político do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assumir essa banca. Outro que estava na beira de campo, louco para entrar no jogo, é o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. O problema é que eles não contavam com o aparecimento do Pablo Marçal, e aí a coisa embolou de vez. Juliana, e aí o clima esquentou mesmo, e o ato da Paulista foi, de fato, um termômetro bastante interessante aí para a gente analisar como é que andam essas tensões e as alianças no interior do bolsonarismo. Então, o Ricardo Nunes, que é o candidato do MDB, que é oficialmente aí o candidato apoiado pelo Jair Bolsonaro, foi ao evento, subiu no palco, mas não foi sequer mencionado pelo ex-presidente no seu discurso. A campanha do prefeito justifica que foi em observância às leis eleitorais, mas vale a gente lembrar que o Bolsonaro tem quase 70% de rejeição em São Paulo. Então, colar demais a imagem dele ao Nunes pode ser um pouco arriscado. Já nos bastidores, o que se fala é que o Bolsonaro poderia estar tentando manter uma certa distância do Nunes, pensando aí já num possível segundo turno em que o candidato da direita acabe sendo o Pablo Marçal. No palanque, no entanto, o Bolsonaro pregou só para os convertidos, Ele acabou utilizando o discurso para, mais uma vez, questionar o resultado das eleições de 2022. Aí abre aspas para uma colocação dele.
As eleições foram totalmente conduzidas de forma parcial por Alexandre de Moraes. A gente não consegue entender como aquele que, segundo o TSE, perdeu as eleições, arrasta multidões. Bom, a sua fala carregada aí de insinuações sobre a suposta legitimidade da vitória do Lula reforçou aí a retórica que a gente já está cansado de ouvir sobre perseguição política que ele tem adotado desde o resultado que lhe trouxe uma derrota histórica. Mas o alvo da vez é mesmo o ministro do STF, né? Então, mais um trecho aí para ele. Eu espero que o Senado Federal bote o freio no Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal para o Brasil do que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Realmente, o ponto de convergência dos bolsonaristas nesse momento são as críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Na Paulista, sobrou gente com camisetas pedindo o impeachment do magistrado, dizendo que o diabo veste toga. Nesse tema, o bolsonarismo realmente está bem unificado, né? Dira, o ataque dessa vez foi bem mais direto do que das últimas, né? No ato que aconteceu em fevereiro, os manifestantes eles tinham sido orientados a não hostilizarem o ministro e sim só demonstrar apoio ao Bolsonaro. Só que agora, no último sábado, depois do episódio, né, do bloqueio do X, se abriu a porteira para o gado centralizar todas as críticas para o Xandão. Inclusive, o circo todo foi armado para, na segunda-feira, a oposição até entregar para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido de impeachment contra o Moraes, com a justificativa aí de um suposto crime de responsabilidade. O documento, então, conta com 145 assinaturas de deputados e cerca de 1,5 milhão de assinaturas recolhidas de forma online. E aqui, gente, um ponto importante para a gente destacar. No próprio ato do dia 7, já estava bem visível uma certa pressão dos presentes para cima do Rodrigo Pacheco. E aí vale lembrar que ele tem pretensões aí eleitorais para 2026 e isso, claro, não vai passar em branco para os bolsonaristas, que pretendem, então, esticar ainda mais a corda para o seu lado. Então, um dos principais nomes que atacou diretamente o Pacheco foi o articulador do evento, o pastor Silas Malafaia. E aí abre aspas para ele. Senhor Rodrigo Pacheco, qual o legado que tu vai deixar para tua família e para as outras gerações enquanto você está sentado no pedido de impeachment do Alexandre de Moraes? Para eles, é claro, vale tudo. A pressão em cima do Pacheco não é novidade e a gente sabe que vai se intensificar. Inclusive, a ideia dessa turma é fazer a próxima manifestação lá em Belo Horizonte, justamente para aumentar a pressão para cima do presidente do Senado. Esse tom combativo vem de uma postura da extrema-direita que continua vendo no STF um grande obstáculo para suas ambições políticas. Afinal, enquanto tiver um mínimo de legalidade no país, as ofensivas autoritárias vão encontrar um obstáculo a mais, além, claro, da resistência da própria esquerda. Juliano, e o impeachment de Moraes não foi a única reivindicação aí dos bolsonaristas em relação ao STF. Eles também fizeram uma campanha pela anistia dos golpistas do 8 de janeiro. Então, quem endossou esse discurso foi o governador Tarcísio de Freitas, que acabou sendo aí a única figura do alto escalão que marcou presença no evento aí do lado do Bolsonaro. Ele pediu anistia aos presos pelos atos antidemocráticos, mas evitou aí falar diretamente o nome do Alexandre de Moraes, numa tentativa, digamos assim, de amenizar o tom agressivo que foi adotado pelos outros participantes. O Tarcísio, que antes parecia um aliado sólido do ex-presidente, agora está indicando que está buscando navegar cuidadosamente, é claro, entre as pressões do bolsonarismo e a necessidade também de manter a sua própria base política aqui em São Paulo, que depende, sim, de uma aliança com o Centrão, representado por figuras como Gilberto Kassab, Baleia Rossi e Marcos Pereira. Então, por isso, gente, não é exagero ou delírio da gente aqui no La Base dizer que, de fato, o grande destaque do ato do 7 de setembro foi definitivamente o racha bolsonarista. Essa fragmentação aí entre os grupos que estavam acostumados a se reunir numa base bem coesa em torno aí do ladrão de joias, agora abre uma disputa ferrenha pela atenção e fidelidade desses eleitores. Então, no sábado, a gente pode dizer que no palanque estava Bolsonaro rodeado dos seus principais aliados.
E no chão, para a gente não esquecer, o Pablo Marçal sendo calorosamente aí recebido pelo eleitorado. O Marçal foi impedido aí de subir no caminhão, mas nem por isso a sua participação acabou sendo apagada, já que mais uma vez ele colocou aí a sua máquina digital criminosa, né, para funcionar. A sua rápida aparição ali na Avenida Paulista rendeu 36 cortes para suas redes, né, com vídeos aí que já atingiram mais de 6 milhões de visualizações. É fato, Rebeca, que o sucesso digital do Pablo Marçal tem sido um calcanhar de Aquiles para a campanha do Nunes. Eles seguem com dificuldades no enfrentamento e certamente a ausência do Bolsonaro de forma mais contundente na campanha do atual prefeito reflete muito mais nisso. Ah, com certeza, Fernando. E alguns dados, inclusive, mostram que o cenário está bem puxado mesmo pro Nunes, né, o atual prefeito. A última pesquisa, Atlas Intel, apontou que o Marçal tem a preferência de 42% dos eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 22, enquanto o Ricardo Nunes conta só com 37% desse apoio. Um nome que tem aparecido no meio dessa disputa é do deputado Nicolas Ferreira, que no off, no sigilo, está dando mais atenção para o Marçal. E convenhamos que os dois, inclusive, têm mais ou menos a mesma energia, digamos assim. E o que acontece é que essas divisões internas colocam em xeque a capacidade do Bolsonaro de continuar transferindo votos para os seus aliados e de manter a sua relevância política a longo prazo. Então, enquanto as figuras como o Marçal começam a conquistar espaços significativos, a força do ex-presidente como um líder indiscutível aí da extrema-direita passa a ser questionada. Em paralelo a essas disputas, também no sábado, no dia 7, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participava do desfile cívico-militar ao lado de ministros do STF, incluindo Alexandre de Moraes, 32 ministros do governo e o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A intenção era mesmo mostrar uma certa união entre os três poderes e ressaltar essa imagem de estabilidade institucional, né, e de normalidade democrática em puro contraste com o clima de tensão que acabou se estabelecendo entre os grupos bolsonaristas. Rebeca, a capacidade do Bolsonaro de manter a unidade da sua base política diante de tantas rupturas e desafios parece cada dia mais frágil. E vai ser testado nos próximos meses, na medida em que figuras como o Pablo Marçal ganham força e disputam a liderança da extrema-direita no país. As pesquisas mostram que o Nunes e o Marçal disputam entre si os votos bolsonaristas, com o coach levando a melhor. Mas o prefeito começa a reagir e deve retomar o segundo lugar nas pesquisas em breve. É o que tudo indica, com o Boulos garantido no segundo turno, só vai ter lugar para um bolsonarista. Por isso, o futuro do bolsonarismo, assim como a sua influência no cenário político nacional, está em jogo aqui em São Paulo, e o desfecho dessa disputa pode definir muita coisa na política brasileira dos próximos anos. Obrigado, Beca. Agora a gente vai ao quadro Caiu na Rede. Caiu na Rede. Bom, vamos lá. Quem já nos assiste, escuta ou nos escuta há algum tempo, sabe que quando a gente falava da extrema-direita, boa parte das pérolas vinha do X. Por isso eu já abro o quadro trazendo o primeiro ponto. É inegável que o bloqueio da rede social do Elon Musk no Brasil prejudicou muito os bolsonaristas, quanto à disseminação de notícias sobre o ato da Paulista, no dia 7 de setembro. Na semana passada para cá, muita gente já se organizou no Blue Sky e aos poucos o espaço vai se tornando mais parecido com o saudoso Twitter. E com uma vantagem absurda, praticamente não tem gente da extrema-direita por lá. Eles continuam na rede do bilionário, falando entre si e escancarando preconceitos. Então, para hoje, a gente faz um resgate dos perfis bolsonaristas para analisar o que eles estão dizendo e também um giro pela cobertura que os principais jornais do país fizeram do evento. Começando pela mídia tradicional, no Estadão a coluna do Diogo Schelp fala como o 7 de setembro evidenciou o desgaste do bolsonarismo, que está, nas palavras de jornalistas, cada vez menos messias e mais monotemático. O colunista ressalta também que tem ficado difícil para o ex-presidente, o inelegível, sustentar sua aura de salvador da pátria, porque o foco dele passou a ser a busca pela própria anistia em processos criminais e eleitorais.
É óbvio que o objetivo do inelegível é reverter a sua situação. Bolsonaro já demonstrou muitas vezes que não está disposto a largar o osso e passar bastão para algum herdeiro, né? E ele continua querendo assumir a posição de capitão, Fernando. Sem dúvida, Indiras. Isso se reflete, inclusive, na participação bastante tímida até agora na campanha do Ricardo Nunes. E esse é um ponto que foi destaque no jornal O Globo, que trouxe como a falta de comunicação direta entre o prefeito e o ex-presidente prejudica a fluidez na corrida eleitoral. Eles estão sendo intermediados pelo vice da chapa, o coronel Ricardo Melo Araújo, do PL, e pelo governador Tarcísio de Freitas. A reportagem ainda mostra o racha do bolsonarismo e traz uma fala do Milton Leite, o presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Ele disse que o Marçal pressiona o Nunes a buscar um apoio mais enfático do ex-presidente, apesar da rejeição que a gente já mencionou antes aqui no Labase. Para o Milton Leite, o Marçal está desafiando o bolsonarismo, o que deve custar votos ao candidato. Agora, guinando bem à direita, o editorial da Gazeta do Povo, aquele panfleto de extrema-direita lá de Curitiba, traz no título: brasileiros vão às urnas defender liberdades, sua voz tem que ser amplificada. No decorrer do texto, se faz um discurso sobre a liberdade de expressão, que, convenhamos, poderia ser uma cópia e cola do palanque da Paulista. Pede o impeachment do Alexandre de Moraes e conclui falando, abre aspas, de projetos de lei que tratam uma anistia aos manifestantes do 8 de janeiro. Um show de horrores. Segundo o jornal, rindo porque não é jornal, né? O ministro do STF, junto com seus colegas, estaria condenando injustamente centenas de brasileiros e assim destruindo arbitrariamente inúmeras vidas e famílias. Meu Deus, Fernando, é impressionante mesmo a capacidade de distorção de narrativa sobre das mídias da extrema-direita fazem sobre o princípio da liberdade de expressão. E, bom, inclui até o golpe, né? Parece que relativizar o atentado ao Estado Democrático de Direito também faz parte desse pacote. Olha, Rebeca, e ainda nessa esteira desse papo furado de liberdade de expressão, a gente desce a ladeira. A ladeira não tem fim, né, para essa turma. E traz alguns posicionamentos da turma do Palanque da Paulista. O Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, elogiou Elon Musk, disse que o bilionário não recua porque sabe que a liberdade de expressão varia dos interesses financeiros, sempre. E ainda falou, abre aspas, cada um de nós tem o mesmo espírito de Elon Musk. Todos preferimos perder tudo o que temos no futuro e olhar para nossos filhos e dizemos que vivemos uma ditadura porque seus pais optaram por uma omissão. Soa muito inspirador, né? Um discurso tão revolucionário do Eduardo Bananinha, o filho de um apoiador aberto da ditadura militar brasileira. Quem se soma nessa luta é a Carla Zambelli, que afirmou que o Brasil enfrenta uma tirania e a censura. A parlamentar prometeu pressionar os senadores e disse que as pessoas têm o dever cívico de cobrá-los. Ela fez um chamado geral para o próximo ato, que deve ser mesmo em Belo Horizonte, numa provocação bem direta ao senador Rodrigo Pacheco. Pois é, Fernando, aos poucos vai parecendo que o discurso bolsonarista vai perdendo vigor, se tornando monótono e volta exclusivamente à bolha da extrema-direita. Também, por isso, uma figura como o Marçal acaba encantando uma parte dessa turma, porque representa uma espécie de bolsonarismo raiz que anima bem mais os apoiadores do ladrão de joias, né? É verdade. E ainda nesse balaio bolsonarista, a gente tem um novo caso de um morador no Congresso Nacional, o Marcos Duval. Se você não acompanhou, eu vou te contar aqui. O senador pelo Espírito Santo teve as contas bancárias e os bens bloqueados pelo ministro Alexandre de Moraes, em agosto, por um descumprimento de ordem judicial. O parlamentar, então, se mudou para o plenário do Senado, pois disse que não tinha como sobreviver. Lembrando que ele usa apartamento funcional em Brasília. Enfim, após o ato da Paulista, ele postou no X, só fazer um breve parênteses, essa turma está usando o X por conexão VPN, aquela que você pode acessar, parecer que acessa de qualquer outro país, tá? Ó, depois de uma longa viagem de São Paulo a Brasília, encontro-me novamente alojado no Senado Federal, pois é o único lugar que tenho disponível para morar, devido às medidas institucionais e legais impostas pelo Alexandre de Moraes. Acho que eu vou pegar um lenço para enxugar lágrima aqui. Tudo isso em inglês, claro. Algumas horas depois, uma pérola. Brazil, you won't believe this. Brasil, vocês não vão acreditar nisso.
Cheguei cedo para ficar no plenário e simplesmente me pediram de entrar. Então, uma sequência de fotos dele deitado em um colchonete, usando como um paletó como um cobertor. Bom, segundo informações publicadas na Folha de São Paulo, desculpa, não consigo não rir. Ainda na semana passada, o ministro tinha liberado parte das contas para sobrevivência, mas como a gente sabe, o que importa para esse povo é o like. Então não surpreende que o teatro siga acontecendo. Eles apelam porque a base compra. Imagina aquela pessoa que não acompanha muito outras redes e só recebe conteúdos pelo WhatsApp. É uma enxurrada de matérias e posts sobre o cerceamento das liberdades, ditadura comunista e um parlamentar sem casa dormindo no Congresso. As percepções do que é verdade realmente ficam abaladas no meio de tudo. Exato, Indira. Para finalizar, vamos com um pouco de humor, que depois de tanto lamaçal, né? E é uma coisa bastante necessária a gente rir um pouco de tudo isso. A revista Piauí, que é um excelente veículo editorial, fez uma ótima chamada Bingo Bolsonarismo no 7 de setembro, falando como o ato seguiu o roteiro como uma boa manifestação da direita e gabaritou a cartela. Tinha gente com camiseta fazendo o L de Elon Musk, outras fora Xandão, defesa de Israel e chamando a Globo de Globolixo. O texto ainda faz essa comparação, abre aspas, durante as primeiras horas do ato, o prefeito parecia tão vivo quanto o Olavo de Carvalho. 0 adesivo, 0 camiseta, 0 citação, de forma espontânea ou plantada, até que o governador Tarcísio de Freitas, seu apoiador, subiu ao palco e logo começaram os gritos na aglomeração com seu nome, mas de forma negativa, fora Nunes, fora Nunes. Na sequência, vários grupos levantaram, faz o M, faz o M, faz o M, formando com letra, né, assim, nos dedos das mãos, celebrando o ex-coach Marçal. Fecha aspas. Bom, o primeiro turno se aproxima, Guilherme Boulos segue na liderança e outros 2 candidatos seguem na rinha do gato. Pois é, Fernando, a briga no interior do bolsonarismo ainda vai render e as redes também vão ser um terreno importante, como o Marçal tem demonstrado com a sua estratégia criminosa de difusão de conteúdos e de fake news nas redes sociais. Obrigado. Agora a gente vai ao quadro Mundo Afuera com a Indira Maga. Mundo Afuera, com Indira Maga. Em um dos debates presidenciais mais aguardados da história recente dos Estados Unidos, Kamala Harris enfrentou Donald Trump em um embate acirrado na última terça-feira. Apontar um claro vencedor não é tão simples assim, embora parte dos analistas, a vice-presidente, tenha saído com leve vantagem do debate. O evento trouxe à tona uma série de questões que devem dominar o cenário político americano nos próximos dias. Harris, exibindo uma postura confiante e ensaiada, contrastou significativamente com a irritação demonstrada pelo Trump ao longo da noite. A linguagem corporal dos candidatos revelou também mais do que suas palavras. Enquanto a democrata parecia firme e preparada, Trump recorreu a ataques pessoais e afirmações questionáveis, muitas das quais foram desmentidas ao vivo. Aliás, esse foi, sem dúvida, o ponto alto do debate, checagem de fatos em tempo real. Sem dúvida, Indira. Aliás, esse é um pedido que a gente faz tempo aqui no Brasil. Quem sabe agora que a mídia estadunidense instituiu essas medidas, as emissoras brasileiras se resolvam inspirar nas suas colegas gringas. O Pablo Marçal, por exemplo, certamente teria que rever toda a sua estratégia nos debates. Ficaremos na torcida. Bom, por lá, Kamala Harris surpreendeu Donald Trump já no minuto 1 ao chegar ao estúdio. Ela cruza o púlpito, se dirige ao ex-presidente para cumprimentá-lo e se apresentar. Vale lembrar que eles nunca haviam se encontrado pessoalmente
e que um aperto de mão não acontecia entre candidatos desde o último debate entre Trump e Hillary Clinton. Dada a largada das discussões, Harris foi ao ataque criticando as políticas e o histórico do seu oponente. Trump, por sua vez, desviou a discussão para temas como imigração e inflação, áreas que ele considera vulnerabilidades da sua adversária. As suas declarações, no entanto, provocaram a intervenção dos moderadores em mais de uma ocasião. A mais emblemática da noite foi, sem dúvida, quando Trump disse que imigrantes haitianos estariam comendo animais de estimação. Sim, cachorros e gatos em Springfield. Os americanos provavelmente fizeram a mesma cara de incredulidade que a própria Kamala estava ao ouvir uma mentira desse nível. Indira, infelizmente, para a gente aqui, brasileiros, também não é uma novidade, porque o Jair Bolsonaro repetiu 1000 vezes que os venezuelanos comem cachorro, por exemplo, no país. Pois é, Rebeca, essa vai para quem ainda duvida da metodologia da extrema-direita e da visível atuação em bloco. A parte boa é que Trump foi corrigido ao vivo pelo mediador. Outro tema em que o extremista foi prontamente desmentido foi o aborto. A pauta é um dos principais pontos de discussão nos Estados Unidos desde que a Suprema Corte anulou o direito constitucional ao procedimento. Harris, defensora declarada dos direitos reprodutivos, acusou Trump de ser favorável a uma proibição nacional do aborto, enquanto o ex-presidente tentou se desvencilhar, afirmando que apoia exceções em casos de estupro e risco de vida da mãe. Um dos momentos mais intensos da discussão ocorreu quando Trump alegou que alguns estados permitiam execuções de bebês após o nascimento, declaração que foi rebatida imediatamente pelos moderadores. A essa altura, ele já estava visivelmente afetado pelos contra-ataques da vice-presidente, o que pode influenciar na escolha de alguns eleitores indecisos. Vale destacar que, contra Joe Biden, Trump se colocava como a opção mais coerente diante do que ele chamava de aparente senilidade do oponente, né? É surreal que no meio de um debate presidencial na maior potência econômica e militar do planeta Terra, o sujeito recorra a esse tipo de absurdo. E o pior é que a democracia nos Estados Unidos é tão capenga, a cultura de massas tão rasa, que no dia seguinte ainda vai ter gente acreditando e reproduzindo esse tipo de asneira. Sim, em outro momento, Fernando, Kamala aproveitou para associar Trump a líderes autoritários, como Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. Ela o chamou de amigo de ditadores. Ele, visivelmente incomodado, se defendeu, mencionando que esses líderes o respeitam, uma tentativa que acabou gerando mais controvérsia do que apoio. O uso de Orbán como exemplo de liderança foi particularmente mal recebido, por ser visto como uma figura problemática na política internacional, especialmente na Europa. Em um momento irônico, Harris zumbou do tamanho da plateia nos comícios de Trump, afirmando que as pessoas, abre aspas, saem mais cedo por exaustação e tédio. O ex-presidente, por sua parte, rebateu, dizendo que, abro aspas também, abre aspas, ninguém vai aos comícios dela. Em outra troca acalorada, quando Harris interrompeu Trump, ele exclamou: "Estou falando agora", uma frase que ele claramente usou para aludir a um debate vice-presidencial de 2020, no qual Harris havia usado a mesma resposta contra Mike Pence. A interação continuou com Trump pedindo silêncio enquanto Harris falava por cima dele. Uma cena que resumiu o tom do debate.
agressivo e repleto de interrupções. A performance dela foi, em grande parte, vista como uma tentativa de mostrar que é capaz de liderar os Estados Unidos e se afastar da imagem de coadjuvante de Joe Biden. Ela destacou repetidamente que representa uma ruptura com a administração de Trump e que sua campanha é focada em reconstruir o país. Abre aspas, não vamos voltar atrás, disse Harris, reafirmando sua visão de um novo começo para a nação. Enquanto isso, Trump focou em sua narrativa de caos e destruição, culpando Harris e Biden pela atual situação econômica do país, chegando a rotular a sua adversária de marxista e radical. Pô, mas daí, como a gente já falou no outro episódio, chamar a Kamala Harris de marxista aí chega a ser uma ofensa pra gente. Pois é, Rebeca, mas para o público trumpista, isso até deve soar como verdade. Continuando, entre as declarações mais polêmicas de Trump estava a previsão de que, se Harris fosse eleita, Israel não duraria 2 anos. O tema da guerra na faixa de Gaza também é um ponto delicado na eleição. A gestão e o apoio de Joe Biden a Netanyahu foram muito criticados e a vice-presidente segue tentando se esquivar e aparentar certa neutralidade. Claramente não tem colado. A candidata democrata também aproveitou a oportunidade para interpretar os comentários dele sobre a guerra na Ucrânia, sugerindo que ele provavelmente abandonaria Zelensky, o que levantou preocupações sobre a postura do republicano em relação ao conflito. Mas, afinal, quais foram as principais percepções do público norte-americano depois do encontro? A CNN divulgou uma pesquisa em que, para 63% dos espectadores, quem venceu foi a Kamala Harris. Outro dado importante foi que 96% dos apoiadores de Harris que assistiram o embate disseram que a candidata tinha feito um trabalho melhor, enquanto 69% dos apoiadores de Trump acreditavam numa melhor performance do republicano. Por fim, a noite terminou com um breaking news das TVs americanas que realmente fizeram alarde com a notícia. Era o anúncio do apoio público da cantora Taylor Swift a Kamala Harris nas redes sociais, reforçando o alcance e o apelo da candidata entre eleitores mais jovens e progressistas. Swift declarou que Harris é a líder que o país precisa, destacando sua calma em contraste com o caos da gestão Trump. Segundo analistas, a disputa está tão acirrada que não é possível dispensar nenhuma análise quanto a manifestações de figuras públicas que costumam mover milhões, né? E as eleições nos Estados Unidos ainda vão pegar fogo nas próximas semanas. A gente vai voltar a repercutir esse tema aqui no La Base Brasil. Muito obrigado, Indira. E a gente termina aqui mais uma edição do La Base Brasil. No roteiro e pesquisa, Cauê Escarim e a Jana Maurer, e dessa vez com a minha contribuição, a direção de produção do Cláudio Zamboni, direção de arte e switcher é do Luciano Perobelli, na produção a Suzy Domingues, na assistência de direção a Nayara Vieira, e na assistência de produção Paulo Lofredo. Na operação do áudio está o Raul Freza e na masterização e na mixagem está o Luciano Melo. A locução é do nosso querido Fernando Buzian, que hoje fez uma participação especial aqui no La Base Brasil. Nosso programa é gravado nos estúdios Flix, em São Paulo. Segue a gente no @LaBaseBrasil. Muito obrigado e até semana que vem.